Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, né, ao nosso conteúdo. E dessa vez, vamos começar a partir de cadeias alimentares. É um assunto que dos mais importantes em ecologia, embora a gente falar de assuntos importantes em ecologia, é ser um tanto quanto redundante, porque todos os conteúdos realmente eles merecem uma atenção muito especial. E no caso aqui das cadeias alimentares não é diferente. É um conteúdo, como na maioria dos conteúdos em ecologia, é um conteúdo assim bem básico, um conteúdo bom de você estudar, um conteúdo prático, muito tranquilo, uma leitura bem atenta, uma concentração para a aula, já eu diria que é bem suficiente para você amarrar bem o conteúdo, claro. Só que antes de nós começarmos a ver o assunto de cadeias alimentares, é muito importante que a gente tenha em nossa mente alguns conceitos assim muito bem amarrados, tá? Para a gente falar de cadeias alimentares, é preciso que alguns conceitos, como, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, conceito de espécie, de população, de comunidade, de ecossistema, de biosfera, pelo menos esses 5 conceitos estejam assim bem amarradinhos aí com todo mundo. São conceitos básicos, como o próprio nome já está dizendo, mas é preciso ficar assim muito bem entendido, tá? Então vamos começar aqui, antes de mais nada, pelo conceito, relembrar aqui a todos o conceito de população. População, para a ecologia, nada mais é do que um conjunto de indivíduos, né, da mesma espécie. Você tem ali reunido um grupo de indivíduos que estão vivendo no mesmo local, no mesmo período de tempo, você tem ali, sendo de mesma espécie, você tem ali uma população característica. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Por exemplo, aqui tem um conjunto de pinguins, tá certo? Ó, todos aqui num único território, né? Compartilhando, portanto, o mesmo ambiente, estão reunidos no mesmo espaço de tempo, no mesmo período de tempo, desculpa. E então isso caracteriza então a população. Lógico que dentro de um ambiente natural, dificilmente você vai ter ali apenas uma população, apenas uma única espécie. Você tem, frequentemente, em alguns ambientes, em praticamente todos os ambientes, você tem um conjunto de populações de espécies diferentes. E esse conjunto de populações a gente dá o nome de comunidade ou de biocenose. É muito bom que você lembre que biocenose é a mesma coisa que comunidade. Então, um conjunto de populações de espécies diferentes. Tá? Então, o que na prática a gente verifica é exatamente isso aqui. Tá certo? Várias populações de diferentes espécies vivendo num determinado local, um determinado espaço, né, no mesmo período de tempo. Tudo bem? Então, população e comunidade. Mais à frente, aqui é importante que você lembre do que é um ecossistema. Aliás, é bom que você lembre que ecossistema é a definição mais importante em ecologia. Não fique, não ache essa definição estranha. Aliás, ecossistema tem uma definição assim que é muito tranquila. A gente vai chamar de ecossistema sempre há uma interação entre uma comunidade e o ambiente em que ela está. A interação de comunidade e o próprio ambiente em si. Sérgio, vamos traduzir isso aí para a gente? Veja só, pessoal. Por menor que seja um local, ou por maior que seja ele, tá? A gente vai ver mais à frente, eu vou colocar isso para vocês, que ecossistema não tem um limite de tamanho, um limite nem mínimo, nem máximo. Você precisa ter um local, tá? Por menor que ele seja, ou maior que ele seja, onde ali naquele ambiente existe uma comunidade interagindo com o meio. Como assim, Sérgio, interagindo com o meio? Bem, eles precisam do solo daquele local, precisa da água daquele local, utiliza o ar, portanto, o oxigênio que tem naquele ambiente, utiliza os elementos químicos que estão disponibilizados ali, há uma troca de calor entre esses seres com o meio, tá? Então, toda essa interação entre os seres vivos com o ambiente, você dá o nome de ecossistema. Esse ecossistema, portanto, ele é formado por uma parte física e química, tá? Que é o ambiente físico ou químico, vamos dizer assim, é a parte não viva do ambiente, mas a parte viva dele, tá certo? A parte não viva a gente chama de fatores abióticos. Você também pode chamar de biótopo, é a mesma coisa, tá? E a parte viva é a comunidade, são os fatores bióticos que existem lá, tá certo? Então, essa interação entre fatores abióticos mais os componentes bióticos, né, que é a comunidade, você tem ali um ecossistema. Muito bem. Esse ecossistema pode ser, de repente, um pequeno jarro, tá? Ali com terra, adubo, e ali existem vários micro-organismos e alguns animais de menor porte, plantas e etc.
Pode ser um ecossistema aquilo ali, tudo bem, tá? Pode ser um aquário. Então, um ecossistema ele pode ser desde um jarro, tá certo? Abrigando ali algumas formas de vida, até uma grande floresta. Pode ser desde um simples aquário até um grande oceano, tá certo? Então, um ecossistema, né, repito, ele não existe ali uma delimitação de espaço mínima ou máxima. Você tem que ter ali um ambiente onde haja ali uma comunidade interagindo com ele, tá certo? Então, fica bem claro isso, ok? É importante que a gente lembre que os ecossistemas, eles, além de não ter um limite máximo ou mínimo de tamanho, eles podem ser divididos, aí é uma questão mais didática, em pelo menos 3 tipos, tá certo? O ecossistema ele pode ser o epinociclo, é quando a gente fala de ecossistemas terrestres, e existe aqueles ecossistemas aquáticos, que pode ser, por exemplo, o liminociclo, é o ecossistema que a gente dá àqueles de água doce, portanto, os do ciclo, e os ecossistemas marinhos a gente chama de talassociclo. É importante que esses termos eles fiquem conhecidos para fazer parte do nosso vocabulário quando a gente estiver estudando, quando a gente estiver lendo. Tudo bem? Então, há um conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta, ecossistemas terrestres, aquáticos, de água doce ou marinhos. Então, a tudo isso aí a gente dá o nome de biosfera. Então, a biosfera seria a parte do planeta literalmente constituída pelos seres vivos, tá? Portanto, a parte formada pelos ecossistemas. Tudo bem? Então, veja só, conceito de população, conceito de comunidade, conceito de ecossistema e conceito de biosfera. Tá certo? Veja só. Dentro de um ecossistema, existe, como a gente tinha falado para vocês, aqueles fatores abióticos, né, que é a parte, digamos assim, não viva, né, do ecossistema, o que é a parte não viva dele. Por exemplo, o relevo, a água, toda a parte de elementos químicos que ali existem, o vento, portanto, o ar, o calor, tá certo? A luminosidade, tudo isso são os fatores abióticos que tem no meio. O meio biótico, né, que são os fatores bióticos, que é a parte dos seres vivos, a gente vai dividir aqui basicamente em 2 tipos de seres vivos, tá? Em 2 tipos de fatores bióticos, que todo mundo aqui conhece, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Todo ecossistema, para ele se manter sustentável, ele tem que ter ali produtores, tá? O nome produtor já sugere, são aqueles organismos que conseguem produzir o próprio alimento, são aqueles que produzem matéria orgânica para se alimentar. Aí você vai perguntar, Sérgio, e como é que um organismo consegue produzir o próprio alimento? Se fala, em produtor, aliás, se fala em produção de alimento em 2 metabolismos, que em sala de aula eu falei para você já esse ano, e já relembrei. Se fala em produção de alimento, você deve lembrar em 2 coisas, fotossíntese e quimiossíntese. Portanto, os organismos produtores, todos os organismos produtores, eles são organismos que, além de autótrofos, podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, tá? Aí você vai lembrar, Sérgio, quem são os fotossintetizantes? As plantas, as algas. Quem são os quimiosintetizantes? Aqueles grupos de bactérias que, inclusive, esse ano nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês, tá? O que é que esses organismos têm em comum? Capacidade de produzir matéria orgânica. E como é que eles fazem isso? Eles produzem a matéria orgânica usando substâncias inorgânicas mais simples, tá? Quando a coisa é por fotossíntese, a energia utilizada é a luz. Quando é por quimiossíntese, a energia é proveniente de reações químicas de oxidação, tá? Então, fique atento para isso. Produtor são os organismos autótrofos. Todo ecossistema que se autossustente tem que ter organismo autótrofo, produtor, tem sim, tá certo? Um detalhe importante. Em ecossistemas terrestres, os grandes produtores, os grandes fotossintetizantes são as plantas. Em ecossistemas aquáticos, os grandes produtores aqui são as algas, que em conjunto nós chamamos de fitoplâncton. Tudo bem? Como a fotossíntese é o metabolismo mais importante de produção de matéria orgânica, você lembra que a fotossíntese ela usa a luz como energia para ativar essas reações químicas, ok? Então, a luz é a principal fonte de energia para qualquer ecossistema, tá certo? Ou pelo menos para a maioria dos ecossistemas. Você lembra que a fotossíntese, em outro momento a gente vai comentar isso, na parte de metabolismo, a fotossíntese, ela, frequentemente, os organismos usam gás carbônico, né, como fonte de carbono para a matéria orgânica, e utilizam água, tá? Consomem água. É exatamente dessa água que há a produção de oxigênio, tudo bem?
Só que para haver consumo de gás carbônico e também de água, para a síntese dessa matéria orgânica, tem que ter luminosidade. Essa luz ela é convertida em energia química, tá? Nas reações da fotossíntese. Então, nesse caso, se não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem luz, não vai haver energia, tá? Que vai ser convertida em energia química. Então, a luz, não por acaso, é a principal fonte de energia para qualquer ecossistema. Tudo bem? Vamos para lá. Vamos para mais à frente. Quando a gente fala na produção de alimento, pessoal, é importante que vocês lembrem de uma definição que ela, para alguns, é uma coisa complexa, mas calma aí. É algo muito simples de você entender. Olha só uma coisa. Vamos entender que um grupo de plantas, né, a população de produtores de um ecossistema, realizando fotossíntese, ela consiga, claro, produzir matéria orgânica. Vamos imaginar um determinado período de tempo. Estabeleça aí, por exemplo, dentro de um ano. Imagine um ecossistema e estabeleça um período aí de um ano. O que é que vai acontecer em um ano, essa população realizando fotossíntese? Ela vai começar a produzir matéria orgânica. Agora você imagine o seguinte, imagine o que essas plantas conseguem produzir durante um ano de matéria orgânica, realizando fotossíntese. O que ela consegue produzir, a gente chama de produtividade primária bruta. É tudo aquilo que por fotossíntese se produziu de matéria orgânica, tá certo? A gente chama isso de produtividade primária bruta, tá certo? Essa produtividade você pode estimar aqui em quilos, tá? Por metro quadrado ao ano. Você pode estipular quilo por hectare ao ano, por hectare ao mês, enfim. Mas você tem que ter a relação aqui, por exemplo, de massa com um espaço e um intervalo de tempo, tá certo? Você pode também usar aqui energia. O que é que, produzindo matéria orgânica, o quanto foi de energia produzida ali, tá? Por exemplo, em quilocalorias por metro quadrado ao longo do ano, por hectare ao longo do ano, tudo bem? Então, o que se produziu de matéria orgânica, se produziu de energia durante aquele período, a gente chama de produtividade primária bruta. É claro que quando a planta produz a matéria orgânica, quando ela produz energia, uma parte dessa matéria ela vai ter que usar para ela vai ter que gastar. E quando se gasta, ela se gasta realizando o quê? Ela gasta realizando respiração, porque a respiração é um processo de quebra de matéria orgânica para produzir energia, tá certo? Aquilo que ela produziu, que foi o bruto, tirando aquilo que ela consumiu respirando, você tem a produtividade primária líquida, é o saldo, tá certo? É a diferença entre a produtividade bruta, o que ela produziu, e o que foi consumido na respiração ao longo de um certo intervalo de tempo. Tá certo? Ou seja, é aquilo que efetivamente ela guardou para ela. Ela produziu, consumiu, o que sobrou foi o saldo. Então, a isso a gente chama de produtividade líquida. Portanto, é a bruta menos a respiração. Entendido isso, aqui, vamos adiante. Existe aqui um outro grupo de organismos que fazem parte dos ecossistemas, que são os consumidores. Quando a gente fala de consumidor, o nome também já é sugestivo. São aqueles que vão apenas consumir. Eles vão consumir porque não produzem, tá certo? E, logicamente, se eles não produzem, não são autótrofos. Eles são organismos heterótrofos. Por exemplo, todos os animais que fazem parte do ecossistema são consumidores. Nós, inclusive, seres humanos, somos consumidores, tá certo? Eles podem se comportar ao consumir, os consumidores podem se comportar como predadores. O que é isso? Um predador é aquele indivíduo que mata para se alimentar, tá certo? É o tipo, inclusive, mais comum de predador. Ele pode se comportar como parasita, ou seja, o consumidor pode se alojar no hospedeiro e começar a se alimentar dele, tá certo? Ele pode, inclusive, ser comensal. Ele pode se alojar num hospedeiro, se alimentando sem causar danos ao hospedeiro. E pode ainda ser mutualistas, é quando ele se aloja no hospedeiro e, ao se alimentar, ele traz um benefício para aquele hospedeiro, mantendo uma relação, inclusive, de dependência. Essas relações ecológicas, inclusive, foi assunto da aula passada, tudo bem? Então, os consumidores, eles podem se comportar dessa maneira, tá? Eles podem, eu não coloquei aqui, mas eles podem ainda ser herbivoristas. O que é o herbivorista? É um animal que se alimenta de plantas, tá certo? Consome essas plantas, tudo bem? Então, veja só, quando a gente fala de consumidores, os consumidores eles podem ser subdivididos em consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Dificilmente você vai ter numa cadeia alimentar consumidores acima da quarta ordem. Você vai ter, além de consumidores quaternários. Você tem ali primário, secundário, terciário e forçando
quaternário. Acima disso aí, é improvável que aconteça. É importante que você lembre o que são consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. A gente vai chamar de consumidor primário aquele que vai se alimentar diretamente do produtor. Aí você diz, Sérgio, se alimenta diretamente da planta, então são herbívoros. Justo. Eles podem se alimentar diretamente de algas, como fitoplâncton, são consumidores primários. O consumidor secundário se alimenta do primário, tá certo? E aí a gente já pode fazer uma dedução. A partir de consumidor secundário, eles são carnívoros, tá certo? Porque o secundário vai se alimentar de um animal, tá certo? O consumidor terciário vai se alimentar do consumidor secundário, e assim sucessivamente. O quaternário, tá, se alimenta do terciário. Agora, fique muito atento para um detalhe muito importante aqui. Os decompositores, tá, eles fazem parte também dos fatores bióticos de um ecossistema, e eles são consumidores. Todo decompositor, ele é um consumidor. Só que eu faço questão de colocar aqui para vocês. Eles são consumidores, eles são consumidores especiais. O que é que ele tem de especial? É que, ao se alimentar, ele vai se alimentar da matéria orgânica e vai transformar essa matéria orgânica em substâncias inorgânicas que vão ser reutilizadas, tá? Vão ser reaproveitadas. Aí você pode dizer assim, Sérgio, então quer dizer que eles vão reciclar a matéria, justamente. E aí, quando se fala em decompositor, tem que pensar em fungos e em bactérias. Tudo bem? Esses organismos aqui, eles devolvem a matéria orgânica para o ambiente. E aí eu já faço uma dedução aqui junto com vocês. Dentre os fatores bióticos de um ecossistema, existem dois que não podem de jeito nenhum faltar em um ambiente. Não pode de jeito nenhum. São os produtores e os decompositores. Os produtores, por quê? São eles que vão produzir matéria para todo o ecossistema e energia. A energia entra pelos produtores. E tem que ter os decompositores para devolver essa matéria, tá certo? Então não pode faltar, de jeito nenhum, produtor e decompositor, tá certo? Agora sim, tendo embasamento dessas definições, vamos lembrar aí o que é uma cadeia alimentar. Pessoal, cadeia alimentar, o nome cadeia aqui é uma sequência alimentar. Uma cadeia alimentar é uma sequência em que o indivíduo vai se alimentando do outro, tá certo? Grupos de indivíduos alimentam-se do outro. Esses grupos de indivíduos nós chamamos de níveis tróficos, tá? Níveis tróficos. E esses níveis tróficos, Sérgio, são aqueles fatores bióticos? São sim, tá certo? Uma cadeia alimentar, veja, tem o produtor, que é um nível trófico. São eles que vão produzir matéria orgânica. Essa matéria orgânica serve para o produtor e serve para quem vai se alimentar deles. Portanto, o consumidor primário. O consumidor primário já serve de alimento para um outro consumidor, que vai ser o secundário. O secundário serve de alimento para um outro consumidor, para o terciário, e assim sucessivamente. Então, se você observar nesse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, compartilhando aqui para vocês, por exemplo, uma alga ou uma planta serve de alimento aqui para um animal como um caracol. Esse animal já serve de alimento aqui para um peixe, e esse, por sua vez, serve de alimento para uma garça, para uma ave, tá? Olha, o produtor está produzindo matéria orgânica para o caracol. Esse aqui já serve de alimento para o peixe e o peixe para a ave. Você tem aqui uma sequência alimentar. É, portanto, uma cadeia, tá certo? São relações de busca de energia e de alimento, tá certo? Quando a gente se alimenta, o principal objetivo de se alimentar é buscar energia. Então, é se alimentando que essa energia vai ser transferida de um nível para outro, tá certo? Então, aqui, nessa primeira cadeia, você tem aqui um produtor, um consumidor primário, um secundário e um terciário. Aqui, novamente, segue o mesmo padrão. Uma planta que serve de alimento para o inseto serve de alimento para o sapo serve de alimento aqui, por exemplo, para uma ave, como, por exemplo, um gavião. A planta produtor, o inseto consumidor primário, o sapo que se alimenta do primário secundário e o gavião que se alimenta do secundário, o gavião passa a ser terciário. Tá certo? Então, a cadeia alimentar seria esse fluxo de matéria e de energia de um nível para outro. Tudo bem? Lembre de uma coisa aqui extremamente importante. Coloquei aqui 4 observações que é fundamental você não esquecer. Primeiro que o fluxo de matéria numa cadeia alimentar ele é unidirecional. Sérgio, o que é que significa isso? Unidirecional é uma única direção. O que é que a gente quer dizer com essa informação? É que quem produz energia, e portanto alimento, são produtores. Essa energia passa para o consumidor primário. O consumidor primário, então, ao ser alimento para o secundário, transfere essa energia para o secundário. O secundário transfere essa energia para o terciário, e assim sucessivamente. Ou seja, uma única direção. O produtor não vai passar energia diretamente para um consumidor secundário ou terciário, tá? Não faz sentido isso.
passa para o primário para o secundário para o terciário e assim sucessivamente. A energia transferida pelos produtores diminui à medida em que a cadeia alimentar cresce. Eu vou mostrar isso para vocês aqui quando a gente estiver falando de pirâmides alimentares. Mas só para lembrar, a energia que um produtor produz está no corpo dele, ela vai passar para o próximo consumidor, que é o consumidor primário. Quando o consumidor primário se alimenta, pessoal, ele não aproveita 100% do que comeu. Aliás, uma parte do que ele comeu não é nem digerida, ele elimina diretamente com as fezes. Então já é uma perda aí. Aquilo que ele consegue digerir e absorver vai ser gasto, tá, na produção de energia. E uma parte dessa energia é liberada, dissipada na forma de calor. Então, na verdade, o que vai ficar efetivamente de um nível para outro é cerca de aproximadamente 10%. A maior parte do que se come, ela é perdida. Então, a energia, quando ela é transferida pelos produtores, essa energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar e diminui à medida em que essa cadeia ela cresce. O fluxo de matéria na cadeia alimentar ele é cíclico. O que é que a gente quer dizer com isso? Cíclico é uma coisa que é devolvida. Tá? Por exemplo, quando se alimenta, uma parte desse alimento não é digerido, é eliminado pelas fezes. Só que essas fezes vão ser decompostas. E ao ser decompostas pelos decompositores, essa matéria orgânica que não foi digerida vai ser convertida em substâncias inorgânicas que podem ser reutilizadas, principalmente por plantas, principalmente por produtores. Então perceba que essa matéria ela não é perdida, ela é devolvida. Então a matéria, o ciclo dela, aliás, o fluxo de matéria, ele é cíclico. É diferente da energia. Quando a energia, parte dela é eliminada na forma de calor, essa energia dissipada pelo nosso corpo na forma de calor, ela não é aproveitada, ela simplesmente é dissipada, ela é perdida. Portanto, ela não é reaproveitada. Ok? Então, essas 4 observações sobre cadeias alimentares, elas são extremamente fundamentais. Tá certo? Mais para frente. A gente pode representar uma cadeia alimentar através de pirâmides de energia. Tá? Eu sei, antes que alguém aqui questione, Sérgio, você vai comentar sobre todos os tipos de pirâmide? Porque tem a pirâmide de energia, tem a pirâmide de números, tem a pirâmide de biomassa, vamos sim. Tá? Só que é preciso você entender uma coisa. De todas as pirâmides, a de energia ela é mais importante. Tá? Porque ela vai representar verdadeiramente uma cadeia alimentar. E o que é mais importante sobre uma cadeia alimentar é você entender como é o fluxo energético que acontece nela. Vamos lembrar aqui uma coisa para vocês. Quando se vai construir uma pirâmide, a pirâmide é um desenho, é um esquema para representar uma cadeia alimentar. Eu quero representar o que numa cadeia alimentar? 2 coisas. Primeiro, eu quero representar os níveis tróficos. Eu quero representar o produtor, quero representar os consumidores primários, secundário, terciário. Eu só não vou representar aqui os decompositores, eu vou dizer para vocês o porquê. Tá bom? Veja bem. A gente sempre, quando constrói uma pirâmide de energia, uma pirâmide ecológica qualquer pirâmide ecológica, o primeiro degrau dessa pirâmide, ela é representada aqui pelos produtores. O segundo degrau, pelo consumidor primário. O terceiro degrau, pelo consumidor secundário. O quarto degrau, pelo terciário. Se tiver mais outro degrau aqui, quaternário e assim sucessivamente. Então, sempre o degrau da base, produtor. Segundo degrau, consumidor primário. Terceiro degrau, secundário. Quarto degrau, terciário e assim sucessivamente. O tamanho de cada degrau vai representar o quê? Pronto, é o segundo ponto. A gente vai representar numa pirâmide de energia, numa pirâmide ecológica, os níveis tróficos, e cada nível quer o quê dele? Por exemplo, quero representar aqui o teor de energia. Então, veja, o tamanho, o comprimento desse degrau está representando a quantidade de energia disponível. Como os produtores são os organismos que vão produzir essa energia, então, lógico, e claro, sempre vai ser assim, o teor de energia é maior aqui nos produtores. Tá? Como essa energia ela é perdida ao passar para o consumidor primário, que eu falei para vocês que quando o consumidor primário, um gafanhoto, se alimenta aqui de uma planta, ele não aproveita 100% dessa planta, ele aproveita uma parte dela, aproximadamente 10%. Então, o consumidor primário aqui, o tamanho aqui dele, do retângulo, vai ser menor porque a disponibilidade de energia diminui. A energia do gafanhoto, ela não é totalmente aproveitada pelo sapo. O sapo, ao se alimentar de um gafanhoto, uma parte dele não vai ser digerida, vai ser perdida pelas fezes. Tá? Então, nesse caso, ele vai apenas aqui aproveitar cerca de 10% do que ele comeu do gafanhoto. Então, se você for observando,
À medida que a pirâmide vai crescendo, o tamanho de cada nível vai diminuindo. Mas o tamanho representa o quê? A quantidade de energia que é disponibilizada para cada nível. Isso ratifica aquilo que eu falei há poucos instantes para vocês. À medida em que a cadeia alimentar vai crescendo, tá? O fluxo de energia vai diminuindo, tá certo? O teor de energia vai diminuindo. Essa energia que tem aqui, por exemplo, na cobra, é a energia que foi fixada pelo produtor, que para ela ficou muito pouco. Porque essa energia foi sendo aproveitada pelos consumidores, ó, que estavam anteriormente aqui à cobra, tá certo? Em média, isso é uma média, claro, a gente fala que o aproveitamento energético é de 10%. O que o gafanhoto aproveita da energia do produtor é 10%, portanto, se tem aqui 10 mil, ele aproveita 1.000. O sapo aproveita 10% do que se alimentou do gafanhoto, a energia dele, portanto, 100. E a cobra se alimenta, aliás, se aproveita 10% da energia que está no sapo, em torno aqui de 10, a gente está representando aqui, ó, quilocaloria, grama ao ano. Tudo bem? Por fim aqui, pessoal, para praticamente nós encerrarmos, né, é falar um pouquinho sobre teia alimentar. A teia alimentar é a mesma coisa que cadeia alimentar, só que teia alimentar é um conjunto de cadeias, o que é muito lógico, porque num ambiente você não tem uma cadeia alimentar apenas, tá? Você tem aqui um conjunto de cadeias que estão sobrepostas, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Repare, eu tenho aqui um conjunto de plantas. Essa planta pode servir de alimento aqui para vários insetos, mas não é só para um tipo de inseto. Pode servir aqui para gafanhotos e outros insetos. Esses insetos aqui podem servir de alimento. Por exemplo, aqui um gafanhoto pode servir de alimento para um sapo, pode servir de alimento para uma pequena ave, tá certo? Essa ave aqui, ela pode servir de alimento para uma cobra, pode servir de alimento para um gavião, tá certo? Ou seja, o que a gente quer dizer é o seguinte, aqui você pode observar várias cadeias. Um produtor, ó, com vários consumidores, o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo serve de alimento para uma cobra, e a cobra serve de alimento para um gavião. Você tem aqui uma cadeia alimentar. Mas, ao mesmo tempo, você tem aqui uma planta que serve de alimento para um gafanhoto, e esse gafanhoto serve de alimento para essa ave, que vai servir de alimento para esse gavião. Aqui tem uma planta que serve de alimento para esse outro inseto, que vai servir de alimento para esse pássaro, que serve de alimento para um gavião. E que essa planta serve de alimento para esse inseto, que serve de alimento para um pássaro, que vai servir para uma cobra. Ou seja, você percebe aqui que há várias cadeias, e você percebe também que, dependendo do que se alimente, um consumidor ele pode se comportar aqui de várias formas. Por exemplo, o gavião ele é um consumidor de quarta ordem. Se ele se alimenta de uma cobra, que se alimentou de um sapo e se alimentou de um gafanhoto. Acompanhe. Uma planta, produtor. Quem se alimenta dela é um gafanhoto, consumidor primário. O sapo, ao se alimentar dele, é secundário. E a cobra, ao se alimentar do sapo, é terciária. O gafanhoto, ou melhor, o gavião, ao se alimentar da cobra, que é terciária, passa a ser quaternário. Mas quando o gavião se alimenta dessa ave aqui, veja só, a ave é um consumidor primário, ao se alimentar da planta. E o gavião, ao se alimentar dela, passa a ser secundário. Essa planta, quando serve de alimento para esse inseto, aliás, esse inseto, quando se alimenta dessa planta, ele é consumidor primário. O pássaro, que ao se alimentar desse inseto, é secundário. E o gavião, que se alimentou desse pássaro, que alimentou-se do inseto, o gavião passa, então, a ser consumidor de terceira ordem, ou terciário. Então, um mesmo consumidor aqui, ele pode estar em vários níveis, dependendo do que ele se alimenta. Ok? Finalmente aqui, pessoal, fica esse recadinho para vocês. É lógico que nós vamos fazer essa complementação, tudo bem? E amanhã, ao longo dessa semana, amanhã que eu digo que nós estamos fazendo essa gravação no domingo e passando amanhã, disponibilizando para vocês na segunda-feira, mas ao longo da semana, a gente vai estar aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai se encontrar em breve, tudo bem? Então, desde já agradeço a todo mundo aí, tá? Forte abraço, bênção de Deus a todos vocês. Tchau, tchau.